Enquanto eu me preparo aqui, né? Nós vamos para a nossa palavra, vamos direto para ela, para a gente não se alongar muito. E eu creio que Deus quer falar com você nessa noite, amém? Quantos estão sedentos pela palavra do Senhor? Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Amém. Então, queridos, nós vamos ministrar uma palavra hoje, a primeira da nossa série de mensagens, que tem como tema, né, colocando ou arrumando a bagunça da minha vida. Esse é o tema da nossa série de mensagens que vai se iniciar hoje. E hoje, especificamente, nós vamos falar do tema arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Esse é o nosso tema de hoje. Mas, dando introdução à nossa série, eu queria ler o versículo que vai servir de base, né, durante toda essa nossa caminhada aqui, nessas semanas que se seguirão. O texto de Colossenses 5, o texto de Colossenses 2, versos 8, só a parte B do versículo, diz assim: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Esse é o texto básico que nós vamos usar durante esse período que nós vamos ter aqui falando sobre esse tema. E nós podemos ver nesse versículo que a fé em Cristo traz ordem na nossa vida. Semana passada nós fomos ministrados sobre ordem, padrão e qualidade. Nós ficamos sabendo que tudo que Deus faz, Ele faz através de uma ordem com padrões que vão gerar uma qualidade. Então, Deus é um Deus de ordem. E quando nós vivemos a fé em Cristo, nós podemos ter a nossa vida organizada, a nossa vida em ordem, por causa do poder do Senhor, da atuação de Deus em nossas vidas. Deus deseja que a sua vida, que a minha vida esteja em ordem, ela esteja limpa e organizada. E é impressionante, querido, como a bagunça atrasa a nossa vida. A bagunça nos faz perder tempo. Quantos aqui já perderam tempo ou já ficaram perturbados procurando um recibo de uma conta que pagou? Só eu? Achei que era só eu que tinha essas coisas. É muito complicado. Então, procurando um exame que você fez e precisa apresentar em algum lugar. Eu trabalho, às vezes, mexendo em carro, e aí a gente tem sempre problemas, querido. Você não sabe o tempo que a gente perde, às vezes, procurando uma ferramenta. Às vezes você perde mais tempo procurando uma ferramenta do que no métier, no trabalho ali, no labor que você está fazendo. Isso é um transtorno. Isso é perda de vida. Porque quando nós investimos tempo em alguma coisa, nós estamos investindo a nossa vida. Tudo que nós investimos tempo, nós estamos investindo a nossa vida. Porque aquele tempo que nós estamos gastando ali ou investindo ali está sendo desperdiçado. Amém? Quantos estão me entendendo? Então, queridos, a bagunça, ela atrasa a nossa vida. Gavetas bagunçadas atrapalham a vida das secretárias. Elas não conseguem encontrar as coisas que precisam. Mesa bagunçada gera estresse nos executivos, nos homens aí de negócio. O trânsito bagunçado causa um caos, traz um caos na vida dos motoristas e da cidade como um todo. Atrasa a vida das pessoas. Uma cozinha bagunçada inferniza a vida dos cozinheiros ou das cozinheiras. Está ali o André ali que pode falar sobre isso. Finanças bagunçadas, querido, traz falência, causa falência. E na nossa casa causam problemas que
são difíceis muitas vezes de resolver. Problema no casamento, problema com familiares, problema com pessoas na rua, porque as finanças estão desorganizadas. Só um instante que está falhando. Oi. Troquei aqui porque está falhando, irmãos, e pode dar problema no áudio de quem está ouvindo em casa, ok? Hospitais bagunçados levam seus pacientes à morte. Filhos bagunçados provocam a ira dos seus pais. Então, a bagunça, querido, ela atrasa nossas vidas e traz uma série de problemas. E ninguém pode negar que nós estamos vivendo um tempo de muita bagunça, um tempo de desajustes, um tempo de desordem em todos os segmentos da sociedade. Nós estamos vivendo um tempo de desordem, de bagunça na política, na economia, na saúde, nas emoções, nas famílias. Desde o início da pandemia, querido, nós tivemos que alterar a nossa rotina. De repente, de um dia para o outro, meus filhos não vão mais para a escola. E agora a aula é online. E aí eu preciso me organizar porque o meu filho de 8 anos, ele não conseguiria receber essa instrução online sem um apoio meu ou da Patrícia ou de alguém que pudesse auxiliá-lo nessa instrução. De repente, os comércios fecham. De repente, pessoas perderam os seus empregos. De repente, a igreja não pode mais se reunir. Será que isso trouxe algum nível de desordem, de bagunça para nós? Claro que sim. Bagunçou a nossa vida, querido. E nós, desde então, temos nos adaptado. Começamos a fazer o nosso culto online. Depois passamos um tempo aqui fazendo culto drive-in, ali em cima no estacionamento. E depois de um tempo nós começamos a fazer nesse formato que nós estamos fazendo hoje, nos reunindo aqui, mas com a série de protocolos que nós precisamos seguir. Então, queridos, há um caos instalado no mundo, não é só aqui no Gama, não é só aqui em Brasília, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. A pandemia trouxe uma desordem em todo o mundo, desajustes em todos os lugares. Mas nós precisamos, com a ajuda do Senhor Jesus, organizar essa bagunça. E esse é o desafio dessa série de mensagens. Essa é a proposta que nós temos, ou é a expectativa que nós temos com essas mensagens. Através do poder de Jesus, nós possamos organizar a nossa vida, organizar a bagunça gerada por essa pandemia, por esse momento que nós estamos vivendo. Então, que você tenha essa expectativa no seu coração de, através do poder de Jesus, poder organizar, ajustar tudo aquilo que está bagunçado ou desajustado na sua vida. Nós precisamos renovar as nossas forças em Deus para prosseguir e caminharmos nessa direção. Em geral, a bagunça, o estado de uma vida bagunçada, ela traz perdas, traz tristezas, traz ira, traz conflitos, traz doenças, traz improdutividade e principalmente traz aborrecimentos. Quando as coisas estão bagunçadas na nossa vida, muitas vezes nós ficamos aborrecidos com situações que poderiam ser simples
de se resolver se tivesse tudo organizado. Então, os aborrecimentos também são uma consequência da desordem, da bagunça. Mas tenha certeza, querido, que Deus não planejou isso para a minha vida e para a sua vida. Muito pelo contrário, Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e esteja firme em Cristo. Nós lemos o texto de Colossenses 2 e há uma alegria em ver que eles estão vivendo em ordem e firmes em Cristo. Esse é o desejo do Senhor. E por isso nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Arrumar a bagunça. Primeiro, nós vamos precisar arrumar a bagunça da nossa vida interior, começando pelo bloco da vida interior, que é o quê? O meu eu, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, meus traumas, minhas dores, minhas alegrias, minhas tristezas, meus sonhos. Tudo isso eu preciso colocar diante de Deus. Eu preciso que Jesus venha e que coloque ordem nessa bagunça. Depois eu preciso fazer isso com a minha vida exterior, que é o meu casamento, meus relacionamentos, os meus filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde, o meu ministério. Deus também quer colocar ordem em tudo isso. Jesus quer botar ordem nessa bagunça. Porque não é possível estar bem por fora sem estar bem por dentro. Eu preciso organizar a minha vida interior para que ela venha a refletir na minha vida exterior. O texto de Provérbios 15, 13 diz: a alegria do coração transparece no rosto. Quando o meu coração está tranquilo em Deus, está ligado, conectado com o coração de Deus, o meu rosto transparece essa conexão. O meu relacionamento com o Senhor, ele reflete no meu relacionamento com todos. Então eu preciso ajustar a minha vida interior. Por isso o assunto sofrimento é tão importante. E nós, queridos, precisamos colocar essas questões na mão daquele que é especialista nisso, que é Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio aqui e se fez carne. E na carne, ele sofreu tudo que eu e você podemos sofrer algum dia em nossas vidas. Ele passou por todos os sofrimentos possíveis para compreender o que nós sentimos e poder ter autoridade para ministrar a cura em nossas vidas. Amém? Quantos estão entendendo isso? Jesus é especialista, querido. Ele é especialista. E olha só o que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E com Jesus você também pode, amém? Essa é uma realidade. Mas que para você conseguir, ou para que isso aconteça na sua vida, você precisa permitir que Jesus haja no seu coração. Que ele entre no seu coração, que ele chegue no seu coração, que ele resolva as suas questões internas, para que o seu exterior possa expressar essa mudança, essa diferença, essa graça do Senhor. É preciso estar bem em Jesus para superar todos os obstáculos
que estão se apresentando hoje na sua vida e vão se apresentar. Amém? Ou alguém aqui acha que se você passar esse obstáculo aqui, acabou, não vai haver outro? Alguém tem essa ilusão? Tire essa ilusão da sua cabeça. Porque os obstáculos vão aparecer na sua vida e você precisa estar com o seu coração cheio de Jesus para que você possa superar todos esses obstáculos. Então, querido, dando início à nossa série, né? Hoje o tema, como eu já disse, é arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. E o texto de Salmos 10, 14 diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Que coisa fantástica. Deus está observando o seu sofrimento e a sua dor, querido. E Ele quer tomar esse sofrimento e essa dor nas suas mãos, nas mãos dEle. Amém? É isso que Deus quer. Jesus, certa vez, estava num barco com os discípulos e havia uma tormenta. Começaram ventos fortes, ondas grandes, e o barco estava quase afundando. E Jesus estava no barco, estava dormindo. Jesus estava lá. E os discípulos acordaram Jesus e disseram: não te importa que pereçamos, o barco vai afundar, tu está aí dormindo. No mesmo instante, Jesus deu ordem para o vento parar, para as águas acalmarem. E ali vem um tempo de bonança, de tranquilidade. Jesus está conosco, querido. Ele está aqui. Mas você precisa acessá-lo. Assim como os discípulos tiveram que acessar Jesus naquele momento, você também precisa acessar Jesus. Para que através de uma ordem dele, os ventos cessem, a tempestade passe e você possa entrar na bonança. Para que ele organize as coisas como elas têm que ser. E a partir daí você possa viver sem aquela pressão que você estava passando. Nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para Deus, para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. Philip Yancey disse isso. Quantos aqui são do Senhor Jesus? Poucas pessoas. Quantos são do Senhor Jesus? Amém, querido. Então, se você é do Senhor Jesus, Ele está olhando para você nesse instante. E nenhum sofrimento, nada que você possa estar passando é maior do que o poder de Deus para agir, transformar, mudar a história. Amém? Você crê nisso? De verdade? Então glorifique o nome dEle, querido. Aplauda o Senhor, exalte o nome do Senhor. Amém? Ele pode e Ele quer fazer. Continuando, de onde vêm os sofrimentos? Os sofrimentos vêm de todos os lados, né? Mas eu queria citar aqui pelo menos 5 coisas, né? Ou 5 situações que geram sofrimento na nossa vida. O primeiro é decepção. Quantos já foram decepcionados aqui? Meia dúzia de pessoas. Mais de uma vez, com certeza, querido. Decepção com pessoas, com amigos, com cônjuge, com filhos, com líderes, com liderados. As decepções têm o poder de trazer sofrimento às nossas vidas. Outra coisa que traz sofrimento, a doença. A doença traz sofrimento para a pessoa que está acometida da doença e para os seus familiares, para os seus amigos, né, para as pessoas que têm alguma relação com ela. Não é simplesmente ou somente a doença que está em mim que traz sofrimento, mas a doença que está no meu ente querido
no meu amigo, ela traz sofrimento para a minha vida. É muito difícil, é muito duro você ter um ente querido, um parente seu doente, enfermo, e ver ele definhando, ver ele morrendo aos poucos. Isso é sofrido, é um sofrimento que realmente abala qualquer pessoa. Eu já passei por isso e por isso eu posso falar para vocês também. Mas em Deus, você tem condição de superar, amém? Você tem condição de transpor esse obstáculo. Outra coisa que traz sofrimento é a morte. E mais do que a morte, é o luto, né? O luto que é o impacto da perda. A morte é a perda daquele ente querido, daquela pessoa que você ama ou que você tem algum tipo de relacionamento. Mas o luto é um impacto dessa perda. E ele pode ser menos ou mais doloroso, dependendo de cada pessoa, de como a pessoa vê esse processo, de como ela encara esse processo. Por mais que nós amemos as pessoas, quando nós estamos indo à casa de alguém que perdeu um parente, e aí a gente tenta, de alguma forma, consolar aquela pessoa, nada do que nós falarmos vai conseguir trazer um consolo àquela pessoa ali. Porque a morte traz um sofrimento muito grande na vida das pessoas. Outra coisa que traz sofrimento, ingratidão. E a ingratidão, ela traz sofrimento porque ela vem de quem deveria ter gratidão. Na nossa cabeça, por aquilo que nós fizemos pela pessoa, porque Deus nos colocou para fazer aquilo, quando a gente acha que ela deveria ser grata, ela vem com ingratidão. E isso machuca, isso dói. Quantos já sofreram com ingratidão aqui? Gente, nada do que eu estou falando aqui vocês podem ter sofrido, não. Jesus sofreu isso, e Ele sabe o que você sente quando isso acontece. Amém? Todas essas coisas que eu falei aqui, Jesus passou por isso, para entender o nosso sofrimento e poder nos ajudar. Outra coisa que traz sofrimento, perdas diversas. E as perdas estão ligadas a coisas materiais ou não. E geralmente essas perdas estão ligadas a decisões que nós tomamos na nossa vida sem a direção de Deus e que por vezes não tem como mais voltar atrás. Você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido muito dinheiro, você pode ter perdido sua família, você pode ter perdido uma oportunidade, você pode ter perdido uma liderança por conta de decisões que tomou e não tem como voltar atrás. Mas eu tenho uma boa notícia, ou uma grande notícia para você nessa noite. Não há ou não existe dor que o nosso Jesus não possa curar, amém? Não existe sofrimento que o nosso Jesus não possa curar, não possa tirar, amém? E o ponto central até aqui é que as decepções, as doenças, né, a morte, a ingratidão e as perdas, elas trazem sofrimentos que são fortes e são legítimos. São legítimos esses sofrimentos. Mas nós não podemos deixar que eles invadam a nossa vida, militem na nossa vida, façam parte da nossa vida. Porque se nós deixarmos eles influenciarem a nossa vida dessa forma, nós seremos levados a duvidar da presença, do cuidado
e do poder de Deus. E o que é pior, essas coisas vão tirar a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa paz, e vão nos levar direto para uma tirania, algo terrível, que é a dúvida, o medo e a depressão. Quando nós duvidamos, deixamos que o sofrimento atue na nossa vida de tal forma que nós começamos a duvidar do poder de Deus, da atuação dele, nós podemos cair nessa armadilha de viver nessa dúvida, no medo e deprimido, se escondendo, com medo das coisas, com medo de enfrentar os problemas, com medo de enfrentar esse sofrimento. É isso que acontece. Todas essas situações que nós falamos aqui, queridos, são legítimas. Elas geram sofrimento, sim, nas nossas vidas. Mas nós não podemos entrar nessa atmosfera de dor e ficar enclausurado nesse sofrimento, se fazendo de coitadinho ou querendo que as pessoas olhem para você como o coitadinho. Porque eu e você, que temos Jesus, temos a certeza e a convicção de que se nós acessarmos a Ele, Ele vai intervir na nossa vida, no nosso sofrimento. Ele vai ajustar a bagunça, Ele vai trazer os ajustes necessários para a nossa vida, e nós vamos poder caminhar, nós vamos poder andar, nós vamos poder avançar, nós vamos poder crescer, amém? Nós temos Jesus, e Ele tem poder para mudar essa história. Nós não podemos viver presos, amarrados a situações que trazem sofrimento em nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos acessar Jesus, Ele está disponível para que eu e você possamos entrar e receber dEle a cura, o alívio, o ânimo, o vigor. Amém? E a hora da dor, querido, é a hora que nós mais temos que permanecer e nos apegar a Jesus. Porque nesse momento também é muito fácil nós tomarmos decisões desastrosas que vão gerar mais bagunça na nossa vida. Nessas horas nós precisamos permanecer mais firmes no Senhor. Amém? Então vamos para os pontos da nossa mensagem de hoje. Você está perguntando, pastor, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer para que eu possa ter a bagunça gerada pelo sofrimento seja colocada em ordem na minha vida? Primeiro, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você confie na soberania de Deus sobre a vida. Confie na soberania de Deus sobre a vida. Isaías 40, o verso 10 e 11, diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Quantos aqui são rebanhos do Senhor? Você é rebanho do Senhor? Então aqui está dizendo que Ele cuida de você. Amém? Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Deus te carrega no colo, irmão. Aleluia. Ele te carrega no colo. E o texto continua: conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Nessa figura de pastor descrita aqui nesse texto de Isaías, nós vemos Deus cuidando, Deus ajuntando, Deus carregando, Deus conduzindo o seu rebanho, conduzindo o seu povo, conduzindo a igreja.
todas as ovelhas da terra. Você é ovelha do Senhor, então Ele está fazendo tudo isso com você. Você pode não estar percebendo, querido, mas o nosso Deus soberano está agora mesmo atuando na sua vida, indo de encontro aos seus sofrimentos, às suas lutas, amém? Ele está dando ordem a seu respeito aos anjos dele, para que ele venha mover as coisas em seu favor. Acredite, creia, você crê? Então se manifeste, irmão, não fique quieto diante de uma palavra dessa. Deus é poderoso e Ele quer agir, Ele está agindo. Ainda que nós não consigamos ver, Ele está agindo, Ele está atuando. Ele é soberano. O texto de Salmos 66:7 diz: Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não estava dormindo quando iniciou a pandemia. Deus não está dormindo agora. Amém? A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dormitará. Ele está vigiando. Olha só o que o texto de Salmos diz aqui: seus olhos vigiam as nações. Deus governa tudo e todos. Ele vê tudo, inclusive o seu sofrimento. Ele está ciente do seu sofrimento. E Deus não é insensível. Ele não está cego. Ele não é impotente diante do seu sofrimento. Ele sabe todas as coisas. E está agindo com sabedoria e poder, mesmo que nós não estejamos vendo. A Yasmin falou aqui que muitas vezes Deus tira algumas coisas de nós, porque Ele quer nos proteger, nos guardar, evitar que a gente caia na armadilha. E Ele está atuando, meu irmão, agora mesmo, para que o sofrimento, seu sofrimento seja amenizado. E esse sofrimento não paralise a sua vida. Mas para isso você precisa acreditar que Ele continua sendo soberano. Ele continua no controle. Amém? Deus continua no controle. Então creia na soberania do Senhor sobre a sua vida. Amém? Segundo, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus. Salmo 9, verso 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Aqui nós vemos dois atributos do caráter de Deus: justiça e retidão. O nosso Deus julga com justiça e governa com retidão. Ele é Deus justo. Ele é o justo juiz. Ele é um Deus reto. E Ele não está dormindo. O texto de Salmos 9 ao 10, englobando mais algumas coisas aqui, diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos. Aleluia. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O Senhor jamais nos abandona, querido. Jamais nos abandona. E o Senhor é justo e reto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver com o seu coração puro e com as suas mãos limpas, e alguém se levantar contra você com injustiça, ele está se levantando contra Deus. Ele está afrontando a Deus. E Deus vai agir na sua causa. Deus vai justificar você diante dessa injustiça. Amém?
É assim que acontece. Se o seu coração estiver conectado com o coração de Deus, você estiver com o seu coração limpo, com as suas mãos limpas, Ele vai justificar você diante dessa situação, amém? Agora você precisa estar ligado a Ele, você precisa estar com o seu coração puro e as suas mãos limpas, porque Ele vai justificar. Creia que Deus está vendo a tua causa, creia que Deus está agindo em seu favor. Ele disse: não abandona aqueles que o buscam. Deus não te abandona jamais. Deus está trabalhando em seu favor. Não conte, querido, com a justiça humana. Não pense que a justiça humana vai arrumar a bagunça da sua vida, que foi gerada pelo sofrimento. Mas espere a justiça de Deus, porque Ele sim é justo juiz. Terceiro lugar, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você creia que Jesus realiza milagres. Ainda hoje, querido, Jesus realiza milagres. O texto de Marcos 5,34 diz assim: Ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse texto aqui é daquela mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue. E essa mulher estava sofrendo com esse fluxo há 12 anos e ela já devia ter procurado todos os recursos humanos que ela pôde procurar. E ela sofria não só por causa da doença em si, mas também vocês sabem que devido a esse fluxo ela era proibida de estar em alguns lugares, de sentar em alguns lugares. Então aquela mulher era considerada impura. Então ela tinha um sofrimento agregado ao sofrimento da doença. Mas um dia ela resolveu ir até Jesus e tocar as suas vestes. E quando ela toca as vestes de Jesus, o que acontece? Jesus para e diz: de mim saiu poder. De mim saiu poder. E aquela mulher foi curada. E o poder de Deus agindo naquela mulher, curou aquela mulher daquela enfermidade. Tirou o sofrimento dela. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Todas as vezes que nós tocamos em Jesus, ao invés de ficarmos valorizando o nosso sofrimento, enclausurados, escondidos, paralisados, nós resolvemos tocar em Jesus, assim como aquela mulher. Jesus para e dele sai poder. Amém? Poder para curar o seu sofrimento, para livrar você daquela angústia. Você precisa acessar a Jesus e Ele vai te curar, Ele vai te consolar, Ele vai te encorajar. Ele vai restaurar os seus sonhos, Ele vai fazer você voltar a sonhar. Deus ainda age no nosso meio, querido. Jesus está aí disponível. Você precisa acessar para que os ajustes sejam feitos e a bagunça seja arrumada na sua vida. Em quarto lugar, para arrumarmos a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você experimente o consolo do Espírito Santo. João 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paracletos, é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é o nosso assistente. Ele é o nosso socorro, amém? Ele presta socorro às nossas vidas. E algo fantástico, querido, que acontece é que quando nós experimentamos o consolo e a cura do Espírito Santo,
quando nós somos curados de algum sofrimento, de alguma ferida que nós temos, Deus inaugura uma unção na minha vida e na sua vida para curar outras pessoas. Amém? É isso que Ele faz. 2 Coríntios 1, verso 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar o que estão passando por tribulações. Que extraordinário, que fantástico. Quando eu sou curado, eu tenho autoridade para curar. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele passou por muitas lutas, muitos sofrimentos por conta do Evangelho. Mas ele não deixou que essas lutas, esses sofrimentos pelos quais ele passou, fechasse o seu coração, endurecesse o seu coração. Na verdade, ele usou esse sofrimento, essa dor, como um adubo, um fertilizante. E saiu pastoreando, levantando líderes, sempre com essa mesma perspectiva. O consolo que nós recebemos do Senhor, nós vamos repassar a outros. Essa era a palavra do apóstolo Paulo. O cuidado que o Senhor dispensa para comigo, eu vou dispensar a outros. E ele conseguiu fazer tudo aquilo que nós sabemos que ele fez. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, querido, que nada vai endurecer o seu coração, amém? Nem as lutas, nem o mundo, nem os sofrimentos que nós passamos aqui, nem o diabo vai endurecer o seu coração, amém? Você estará com o coração aberto para receber do Senhor. Quantos lembram? Receber, celebrar e repartir. Essa é a grande unção do Senhor, é o grande segredo do Senhor. Deus é maravilhoso. Primeiro você recebe a cura, você se alegra com essa cura, você celebra essa cura e depois você reparte ela com os outros. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o Deus a quem nós servimos e nós precisamos ter essa atitude. E em quinto e último lugar, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você tenha uma perspectiva eterna de vida. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aleluia. João escreveu o livro de Apocalipse e ele estava já velho, numa ilha, prestes já a morrer, muito provavelmente, mas ele sofreu com o Evangelho, passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, mas o seu coração estava em Deus, ele não estava com o seu coração endurecido, a ponto de Deus mostrar para ele, ele poder ver o próprio Deus enxugando as suas lágrimas, cuidando dele, tirando toda a tristeza, acabando com todo o sofrimento. Amém? Essa é a perspectiva da eternidade que nós temos que ter, querido. Os sofrimentos que estamos passando aqui são momentâneos. Há uma eternidade que está por vir e ela está mais perto do que eu e você possamos imaginar. E nós viveremos isso. Deus enxugando as nossas lágrimas, cuidando de nós, querido, tirando todo o choro, toda a tristeza, desde que o nosso coração se mantenha puro, conectado ao Senhor.
Não permita que o diabo endureça o seu coração. O texto de 1 Coríntios 2,9 diz que, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo aqui é da pastora Amadinha ali. Ela ama ele e eu também gosto muito dele. Já está tudo preparado, irmão. Já está tudo preparado. Deus não está lá brincando de ser Deus. Já está tudo pronto. O que nós precisamos é nos manter conectados ao Senhor, conectados a Jesus, para podermos viver tudo isso que o Senhor tem para nós. O texto de Eclesiastes 11 diz que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Então, ele diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Esse é o nosso anseio, querido. Esperamos ansiosos a volta de Jesus, a vinda de Jesus, para que nós possamos entrar na eternidade junto com Ele. Amém? Quantos esperam ansiosos pelo Senhor? Amém? Quantos esperam verdadeiramente ansiosos pelo Senhor? Aleluias! E eu queria dizer para você, querido, que por mais que você esteja vivendo hoje uma sexta-feira onde há sofrimento, onde há humilhação, onde pode haver até morte, mas você tem que viver isso com a perspectiva de que existe um domingo onde Jesus ressuscitou após sofrer tudo isso que eu falei aqui. Glória a Deus. E nesse domingo ele ressuscitou e está com o Pai, e você também vai estar com Ele, amém? Então creia, querido, essa palavra é poderosa demais, você não pode ficar quieto diante de uma palavra dessa, é impossível. Impossível você não se manifestar diante de algo tão poderoso do Senhor para mim e para você. Ele quer nos ver com Ele, Ele tem anseio também de que nós estejamos com Ele. E o nosso coração conectado a Ele anseia por estar na eternidade com Ele, é isso que Deus quer. E eu queria que você se colocasse de pé. Que você possa viver esses pontos que nós passamos aqui, que você possa confiar em Deus, que você possa esperar na justiça de Deus, crer nos milagres de Jesus, que você possa experimentar o consolo do doce Espírito Santo, que você tenha uma expectativa, uma perspectiva sobre a eternidade. O sofrimento, querido, faz parte da vida da humanidade. Não porque Deus quis, mas porque o homem pecou e o sofrimento entrou na vida humana. Mas ele tem um prazo de validade, amém? Para aqueles que se conectarem com Jesus, para aqueles que entenderem que precisam acessar a Jesus, precisam organizar as suas vidas, colocar suas vidas em ordem, através do poder, da atuação do Senhor Jesus, para que permaneçam firmes no Senhor e possam desfrutar de uma eternidade com o Pai. Amém? Quantos querem estar na eternidade com o Pai? Poucas pessoas. Quanto realmente querem estar na eternidade com o Pai, querido? Então feche seus olhos, faça a sua oração. Peça direção ao doce Espírito Santo nessa noite, que Ele te conduza nessa oração, para que você não deixe o seu coração ser tomado pelo sofrimento, pela dor, mas que seu coração seja tomado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador. E que aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, atue poderosamente na sua vida,
e te dê a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Faça a sua oração. Meu Deus, eis aqui a tua noiva, Pai, a tua igreja nessa noite. Nós estamos aqui reunidos, Pai amado, porque queremos nos colocar, Senhor Deus, diante do Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que o teu poder venha atuar, Senhor, em nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, organizar a bagunça gerada por esses tempos tão difíceis, Pai, pelos quais estamos passando. Senhor, que não haja, Senhor Deus, impedimento para o Senhor agir no coração, Senhor Deus, de cada um de nós. Não queremos ser endurecidos, Pai, pelas lutas, pelos sofrimentos, mas nós queremos estar conectados, Senhor Deus, contigo, através do doce Espírito Santo do Senhor em nós. Queremos viver, Senhor Deus, em nome de Jesus, crendo na tua soberania, porque o Senhor continua atuando, Pai amado, em nosso meio. Queremos viver sob a perspectiva do milagre, Senhor Deus, em nossas vidas, porque o Senhor faz milagres todos os dias, Pai amado, e nós cremos neles. Queremos viver sobre a perspectiva, Senhor Deus, da justiça e da retidão, que são atributos do teu caráter. Queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos entregar ao controle, ao consolo do doce Espírito Santo. E queremos viver, Senhor Deus, sobre essa perspectiva da eternidade, porque anseiamos estar contigo. Anseiamos, Senhor Deus, entrar pelas portas, Senhor Deus, dos portais eternos e sermos, Senhor Deus, em nome de Jesus, chamados, vindo benditos de meu Pai, porque esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, a consertar a bagunça, Pai amado, que nossa vida possa estar gerada através do sofrimento que estamos vivendo em tantas áreas. Mas nós entregamos nas tuas mãos os nossos sofrimentos e colocamos diante de ti, porque o Senhor pode mudar, pode transformar, pode, Seu Deus, renovar, pode, Seu Deus, em nome de Jesus, trazer os nossos sonhos de volta. Nós podemos sonhar com a eternidade, sonhar contigo, em nome de Jesus. E você que está aqui, você concorda com essa oração, você quer viver isso na sua vida, se manifeste diante dele, aplauda o Senhor, exalte o nome do Senhor, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, aquele que pode todas as coisas. Aleluias, glórias ao Senhor. Oh Pai, muito obrigado.